Eu quero fazer uma oração com vocês baseada em Romanos capítulo 15. Amém. Romanos 15, tá? Uma oração antecedendo até a mensagem que nós vamos pregar hoje. Mas eu quero, aonde você estiver aí, eu quero que você possa orar comigo, baseado nesse texto de Romanos 15, versículo 13. Romanos 15, 13. É uma oração, tá? A palavra apostólica para a nossa oração, tá? Diz assim: portanto, que o Deus da esperança vos abençoe plenamente, com toda alegria e paz, à medida da vossa fé nele, para que transbordeis de esperança pelo poder do Espírito Santo. Vou repetir, Romanos 15, versículo 13. Portanto, que o Deus da esperança vos abençoe plenamente, com toda alegria e paz, à medida da vossa fé nele, para que transbordeis de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então, se você puder, feche os seus olhos e tenhamos alguns minutinhos de oração. Vamos orar, vamos falar com Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Tá? Você pode orar esse texto. Bom? Então, oremos. Pai de toda esperança, Pai de amor e Deus de eternidade, levanto a minha voz a Ti, Senhor, ao Deus de toda a terra e todo o céu, e junto com o Teu povo nos achegamos a Ti, diante do Teu trono de graça, diante do Teu trono de misericórdia, com confiança, porque o sangue do Teu amado Filho Jesus nos abriu esse caminho e hoje temos livre acesso. E por isso nos prostramos diante do Senhor. Por isso nos colocamos diante, ó Deus, a Tua face. E oro por todos aqueles que estão lutando nesta hora. Que estão, meu Deus, precisando de alegria, precisando de força, precisando de paz. Eu oro, meu Deus, por todos aqueles que estão, Senhor, tendo crises de ansiedade, picos de depressão, tristeza excessiva. Eu oro por todos aqueles que já não sabem lidar com isso em suas almas, já não conseguem mais, meu Deus, levantar a cabeça e olhar além do horizonte. Nosso Deus e nosso Pai, Tu és o Deus de toda esperança. Então, em nome de Jesus, eu te peço agora, que o Deus de toda esperança enche o coração dos meus irmãos e de todos aqueles que estão nos ouvindo agora. Que o Deus de esperança erga, meu Pai, os olhos de cada filho Teu nesta hora. Encha cada coração, que os Teus olhos repousem sobre essas casas. Ó Deus de toda esperança, eu peço para que a esperança nasça no coração desse Teu filho, que a esperança nasça no coração dessa Tua filha, nesse coração que está escurecido, nessa alma que está abatida, nessa alma que está sem esperança. Ó Deus, em nome de Jesus, vem, Senhor, com Teu poder, vem sobre aqueles que estão com medo do futuro, vem sobre aqueles que estão com medo, Senhor, do que vai acontecer amanhã. A Tua palavra nos ensina que basta cada dia o seu mal. Ó Deus de toda esperança, fortaleça os meus irmãos, através do Seu Santo Espírito, visite-os neste momento, trazendo, Senhor, a confiança em Ti. Sim, Deus, toca eles com poder, nos toca, Pai, visita nossas casas com poder, vem Espírito do Senhor, enche os corações que sofrem agora, que estão decepcionados, que estão frustrados, enche os corações dos meus irmãos e irmãs de esperança, Pai. Tu és o Deus de toda esperança. Encha, Senhor, enche o coração de paz, restaura o interior dos Teus filhos. Pai, eu oro para que a verdadeira esperança, aquela que não pode ser abalada, aquela que não pode ser vencida pelas circunstâncias,
Eu oro para que ela venha ser derramada no coração dos meus irmãos e de todos aqueles que nos assistem agora, em nome de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus, pela mão do teu Espírito Santo. Vem, conforta, consola, derrama a tua alegria, derrama esperança, renova corações. Nós declaramos vida no poder do teu Espírito. Sim, essa vida, Senhor, essa vida que vem da tua verdade, do seu sacrifício na cruz. Sim, Senhor, a sua verdade não pode ser abalada. Então, Senhor, vem com sua verdade aos corações neste momento. E vem, Pai, restaurando a alegria, restaurando a alegria entre o casal, entre filhos e pais. Restaura a alegria, Senhor. Se alguém perdeu o seu emprego, que o Senhor restaure a esperança. Que o Senhor enche o coração de esperança e de convicção, para que eles creiam, Senhor, segundo a fé que eles têm em Ti, que eles podem, Senhor, sim, crer no amanhã, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Sim, Pai, nós oramos e pedimos que o Senhor, Deus, coloque em marcha os seus anjos para liberar vida sobre o teu povo, para derramar vida sobre aqueles, ó Deus, que estão aflitos e angustiados, aqueles, ó Deus, que têm passado noites em claro, que não conseguem dormir, que não têm paz em suas almas. Pai, ó Deus de toda a esperança, em nome de Jesus, se levanta, Senhor, e enche o coração desse teu povo, ó Deus, em nome de Jesus, porque o nosso Deus não é de barro, o nosso Deus não é de madeira. Oh Senhor, o nosso Deus vivo está. Oh aleluia, louvado seja Deus. E podemos ter confiança plena, porque diante do seu trono o teu Filho está, o Senhor Jesus está intercedendo por cada um de nós. Por isso nesta hora, Pai, derrama o seu amor sobre cada coração, Senhor. Revela o seu amor, o quão profundo, largo, alto e expansivo é o teu amor. Ainda que nós não temos, Senhor, a capacidade plena de saber o tamanho do seu amor, Senhor, nos inunde com o teu amor, porque assim seremos fortalecidos, Pai, no homem interior. Fortalece, Senhor, meus irmãos, libera, Senhor, libera essa graça, Pai, nesta hora, agraceia o teu povo, oh glória a Deus, manda a sua glória, manda a sua glória, manda a sua glória, Senhor, em nome de Jesus, agraceia o teu povo, libera curas nessa hora, libera curas emocionais, libera curas na saúde, oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ei, Senhor, libera, Senhor, vida, paz, alegria e esperança em todos, Senhor, que confiam em Ti e que esperam no Senhor, porque o Senhor é a nossa esperança. Bendito seja, em o nome de Jesus nós oramos, em o nome de Jesus nós declaramos isso e tomamos posse desta palavra, tomamos posse de Romanos 15:13, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, amém e amém. Deus seja louvado. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode, um texto como esse de Romanos 15:13, ele é um texto que serve como base de nossa oração nesses dias. É muito lindo esse texto. Eu quero repetir para vocês, não é a base da nossa pregação, é a base da nossa oração, tá? Mas Romanos 15:13 é fantástico. Portanto, que o Deus da esperança vos abençoe plenamente, com toda alegria e paz. Essa é uma oração, à medida da vossa fé nele, para que transbordeis de esperança pelo poder do Espírito Santo. Isso é magnífico, né? Nós vemos aí Deus, o Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo, de toda maneira nos amparando, nos confortando, nos consolando e nos dando alegria. Então que seu lar se encha de alegria, viu? Amém. Que haja muitas boas risadas na sua casa, tá? Que haja muitas boas risadas mesmo. Muita alegria no coração, tá? Não se sinta só, nem desamparado. O Senhor é conosco. E essa é a nossa oração pastoral por vocês, tá? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Bom, vamos à palavra de Deus. Tem uma breve palavra. Não
não vou me estender, mas eu quero falar algo para vocês. Às vezes você olha e diz que não tem jeito. Às vezes algumas pessoas são tomadas pela desesperança. E nós acabamos de orar por esperança. Mas eu sei que às vezes a gente é tomado por desesperança. Ou muitos de nós são tomados, né? Alguns com maior intensidade, outros com menor. Por quê? Porque nós olhamos para todo lado e nós vemos um cerco. Nós não conseguimos ver algo além disso. Então Ezequiel, texto de Ezequiel, capítulo 1, diz assim, Ezequiel, capítulo 1, versículo 1. Ora, aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que, estando eu no meio dos cativos, estando eu no meio daqueles que estão sem liberdade, presos, confinados, cativos, o Ezequiel está dizendo que ele está no meio daqueles que estão confinados. Lembra um pouquinho o que nós estamos vivendo hoje, né? Confinamento social. Ele estava no meio dos confinados. E talvez você se sinta também como um confinado. Mas ele diz assim, ó, estava junto ao rio Quebar, junto a um braço que cortava ali a Babilônia, Ezequiel estava a mais de 1000 quilômetros longe da sua pátria, e ele está junto a pessoas que estão presas, que não têm liberdade, que não podem se moverem para onde querem. Elas apenas ficam no espaço onde foi lhes determinado. É engraçado que Deus está nos mostrando textos assim nesses dias, né? De que isso que vivemos hoje, embora para nós é novo, não é nada novo. Muitos homens de Deus na história passaram esse tipo de coisa. A história narra tantas e tantas vezes que isso aconteceu, né? Esse confinamento social, esse impedimento de poder estar aonde você quer estar e fazer o que você quer fazer. A gente perde a liberdade, não é verdade? A gente se torna cativos. Eu disse aqui nos primeiros dias da nossa live que ainda que nós estejamos presos, a palavra de Deus continua livre. Ela continua sendo soada, olha aí. Nós não podemos fazer cultos na igreja, mas estamos falando aqui, você está me vendo, e talvez você que está me vendo nunca foi lá na nossa igreja. Mas você está me ouvindo agora, porque a palavra de Deus não está presa. Né? Nesse tempo aqui não havia a tecnologia que nós temos hoje. No tempo de Ezequiel, nem se pensava nisso. Né? Então, eu acredito que era muito mais difícil ainda. Hoje a gente consegue se conectar, telefonar, mandar mensagens, né? Trocar experiências via mensagens, enfim. Né? Ó, nós estamos em casa, então qualquer ruído que você ouvir aí, tá bom? É uma turma aí que deu uma escapada da quarentena, né? Então, estão a tarde inteira festejando, não sei o que, mas estão festejando e com um som bem alto, né? Então, às vezes vocês vão ouvir aí, tá? Um som meio estranho, porque nós estamos gravando em casa e a rua fica bem aqui na nossa lateral, tá? Mas vejam só, estava no rio Quebar. Ele estava num lugar improvável, num lugar que ninguém daria nada. Por quê? Porque os estudiosos dizem que ele aqui está com 30 anos. Veja lá. Ora, aconteceu no 30º ano. Ele está com 30 anos. E acredita-se que Ezequiel foi levado para a Babilônia, né, pelos soldados de Nabucodonosor, com cerca de 25 anos. Tá? Ezequiel não era profeta, Ezequiel aqui era um sacerdote.
Tá? Isso está no versículo 3. Ele foi inicialmente consagrado pelos seus pais, né? O pai dele era sacerdote, e ele foi consagrado para ser sacerdote. Mas Deus tinha planos para ele. Deus queria ele como um profeta. E é engraçado por quê? Porque com 30 anos, depois 5 anos que ele estava lá cativo, preso, ele está no rio, junto com outros, talvez trabalhando, talvez se banhando. Estava alguma coisa, estava próximo àquele rio Quebar. Né? E ali, aparentemente, numa terra estranha, não tinha nada que glorificasse o Senhor ali. Era uma terra estranha para ele. Não tinha absolutamente nada que glorificasse ao Senhor lá. Não tinha nada que falasse que Deus estava presente ali. Porque Deus presente para eles era Jerusalém e o templo. Mas agora o templo estava, a cidade foi devastada, o templo estava já em ruínas, e era algo improvável. Era uma terra seca, seca de espiritualidade. Sabe, você está num lugar onde você não quer estar. Você é forçado a ficar ali, a permanecer lá. Então era um lugar improvável. Então ali não tinha como glorificar a Deus. Nada ali aparente, porque só haviam escravos, pessoas que estavam, que foram levadas para aquele lugar para trabalharem por um rei que não era judeu. E é engraçado por quê? Porque ele se depara ali diante do rio, e naquele lugar improvável, versículo 1 diz, se abriram os céus, e ele teve visões de Deus. Eu acho que é assim que Deus faz, nos lugares mais improváveis. No lugar que você menos imagina. Num lugar fora do comum. Em um lugar não habitual. O céu se abre. Ele estava num lugar não habitual para adorar a Deus. Mas o céu se abriu. E ele teve visões de Deus. Porque Deus se comunica conosco também através de visões. Deus fala conosco através de visões. De visões. E é interessante por quê? Porque não era nada habitual. Havia 2 homens no caminho, sabe, de volta, frustrados, sem esperança, com a alma batida, cheios de indagações, cheios de incertezas no futuro. E de repente Jesus apresenta-se a esses 2 homens em um lugar improvável, no caminho de volta para casa, já longe do lugar onde ele habitualmente pregava o Evangelho. Ele se apresenta num lugar improvável. A Bíblia fala que o coração daqueles homens queimava, porque Deus apareceu ali na pessoa de Jesus Cristo, ressuscitado, e o coração deles queimava, ardia, queridos. Mas ainda eles não compreendiam que era o Senhor. E Deus estava ali conversando com eles, Jesus estava falando com eles, Jesus ressuscitado estava falando com eles, e eles então têm um insight numa hora e fala, fica porque já se faz tarde, Senhor, não se vai. E Jesus no partir do pão, eles reconheceram que era Jesus, e Jesus sumiu dos olhos deles. Então eles tiveram a esperança de volta, eles falaram, é o Senhor, não tem dúvida. Porque ardia, o nosso coração queimava, a palavra dele arde como fogo. A palavra dele arde como fogo e cura a nossa alma está curada. Vamos voltar, porque Jesus vai estar lá com os discípulos, vamos voltar para lá. Então Jesus às vezes nos pega em lugares improváveis. A sua presença vem, querido e querida que está me ouvindo e vendo, o Senhor nos pega em lugares improváveis. É por isso que nós precisamos nos aproximar de Deus todos os dias. Que nesse tempo, irmãos, aonde nós estamos como cativos dentro de casa, né? Muitos com medo de sair na rua, os nossos idosos não podem sair. Cuidado com nossas crianças, aqueles que têm alto risco, doenças, né?
de alto risco também não podem sair. Ora, queridos irmãos, então esse é o tempo de nós nos aproximarmos do Senhor, de chegarmos a Ele em intimidade, sabe? Intimidade é porque eu tenho intimidade com uma pessoa, porque eu a conheço e ela me conhece, ela sabe os meus horários. E isso é maravilhoso porque eu tenho a graça de poder conversar com essa pessoa, conversar coisas íntimas que só o meu coração sabe, e essa pessoa pode revelar coisas íntimas que também eu não sei, só ela sabe, e isso se torna então um fluxo de amizade, de amor, de reconhecimento. Deus vem, Jesus vem em lugares que são improváveis muitas vezes. O Senhor agora mesmo está visitando pessoas, o Senhor visita pessoas. Tenha certeza que a nossa oração alcançou muita gente que estava em lugares improváveis, sabe, lugares incomuns, fora do habitual. E é isso que Deus está fazendo, irmãos. Há relatos de Deus, de pessoas estarem reconhecendo Jesus, sabe, em lugares que são fechados para o Evangelho. Muitas pessoas estão reconhecendo Jesus. Jesus está aparecendo a eles em visão. E eles estão se convertendo ao cristianismo. Ah, amados irmãos, isso é maravilhoso. Porque é onde você menos imagina, naquela terra seca, naquele vale cheio de ossos secos, é que a presença de Deus pode se manifestar. E é por isso que eu creio que Deus está manifestando sua graça aí na tua casa. Sabe? Eu ouvi de alguém esses dias falando que jamais havia prestado um culto a Deus dentro da casa. Mas agora, com isso fez com que os cultos fossem acontecendo dentro da casa. Então eu sei que talvez também você não tinha o hábito de adorar a Deus na sua casa. Era o lugar mais improvável. Mas aí está você, adorando a Deus, ouvindo essa mensagem e entendendo que esse é um tempo de Deus. Amém. Para que Deus abra os céus na sua direção. Amém. Ainda que você esteja em uma terra seca, ainda que você esteja diante de um vale cheio de ossos, saiba que Deus não terminou, ainda não terminou. Ainda não é o fim. Se você acha que isso é o fim, eu quero te desencorajar a acreditar nisso. Isso ainda não é o fim. Deus vem trazendo a sua glória. Está aqui, ó, versículo 2. No quinto dia do mês, já no quinto ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. A mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem, como um fogo que emitia de contínuo labaredas e um resplendor ao redor dela. E do meio do fogo saía uma coisa como brilho de âmbar. Então veja só, ele vê a glória do Senhor. A mão do Senhor é colocada sobre ele e ele vê a glória do Senhor. Ele vê Deus restaurando, ele vê restauração, ele vê Deus vindo com providência. Talvez ele estivesse orando por isso. A função do sacerdote é levar o povo até Deus. E ele era filho de sacerdote preparado para ser sacerdote. E talvez ele, nas suas intercessões, ele levava o povo até Deus. Ele pedia a Deus que visitasse o seu povo. Ezequiel significa Deus fortalece. O Senhor é minha força. Ezequiel, esse é o nome. O Senhor é minha força, o Deus fortalece. Ele era contemporâneo de Jeremias e de Daniel. Jeremias, ele profetizava para os judeus.
Daniel foi profeta do Senhor na corte de Nabucodonosor e de outros reis. E Ezequiel foi profeta entre o povo cativo de Deus que estava naquela província. Então vejam, 3 homens contemporâneos com a palavra pesada. E ambos estavam, queridos irmãos, em lugares improváveis. Daniel e Ezequiel, em lugares improváveis. Eles não queriam ali permanecer, mas ali ficaram porque Deus tinha uma obra, porque Deus quis, Deus tem um projeto, Deus tem um propósito. Há uma razão para isso tudo, amados. Há uma razão para isso tudo estar acontecendo nos nossos dias. Eu falo sempre, não pense que Deus foi pego de surpresa. Há uma razão para que tudo isso esteja acontecendo. Então, quando o céu se abre, Ezequiel percebe que Deus está vindo com a sua providência, que o Senhor virá para restaurar situações perdidas. Sim, restauração de situações que se perderam. Ele entende que Deus virá para fazer com que ossos se tornem um grande exército novamente. Oh, amados irmãos, olha a visão que esse homem teve. Esse homem, Ezequiel, ele perdeu a sua esposa. A sua esposa morreu repentinamente, faleceu. E Deus falou que ele não podia nem chorar por ela. E nem fazer os trâmites do sepultamento. Uau, isso está no capítulo 25 de Ezequiel. Parece alguma coisa com os nossos dias atuais? Hoje ainda a gente pode até chorar, mas não, o sepultamento, o velório não é como costumamos fazer mais. Ezequiel, Deus falou para ele que ele não iria fazer o sepultamento habitual. E que ele não era para ficar se lamentando, porque ele estava ali agora representando. Deus estava abrindo o coração para o seu filho, porque o povo não queria buscar a Deus. Capítulo 3 fala que o povo estava com o coração endurecido, como casa rebelde, só que Deus daria força para Ezequiel e o fortaleceria o coração dele, mais forte do que a rebelião de todo o povo. Isso é impressionante, porque Deus não quer que você desista. Deus jamais pensou em você desistir. Deus pensa você acoplado ao seu reino. Você faz parte do reino de Deus. Olha só que texto maravilhoso, Tiago 1. Tiago, lá agora finzinho do Novo Testamento. Tiago capítulo 1, versículo 18. Versículo 17 e 18. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Quer dizer, Deus não muda. Versículo 18 agora. Segundo a sua própria vontade, Ele nos gerou. Segundo a sua própria vontade, Ele aqui é Deus. Deus nos gerou pela palavra da verdade. Nós somos gerados de Deus pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então, amados, presta atenção. Deus não está pensando em mim. E Deus não está pensando em você. Deus está pensando em nós. Está entendendo? Porque o reino de Deus não se faz comigo, se faz conosco. Eu vou repetir. Deus não está pensando em mim. Seria muita petulância em mim achar que Deus está pensando só em mim. Deus está pensando em nós. E em tudo isso que nós estamos passando, eu acho que esses são dias que Deus está nos fortalecendo, para que a nossa força seja superior à força desse Covid, ou de toda situação que se instala.
Porque para isso Deus te chamou, para te mostrar coisas grandes. Porque nós somos feitura de Deus. Somos, sabe, a pintura mestra de Deus. Mas nós somos a pintura mestra de Deus, não para sermos colocados em um pedestal. Nós fazemos parte do plano de Deus para esse tempo. Então, nesse tempo, não adianta a gente ficar vivendo uma vida como se tudo estivesse se perdendo. É tempo da gente olhar e ver que Deus está abrindo os céus. Ainda que nós estejamos em cativeiro, ainda que a gente esteja privado, sabe, do nosso comum e habitual, Deus virá nesse tempo que não é habitual para nós, é o que está dizendo aqui. Deus virá em um tempo fora do comum. Fora do comum, sabe o que é fora do comum? Você está fora do seu comum? A Bíblia está dizendo para nós que Deus vem nesse tempo fora do comum. Esse tempo onde tudo não é habitual, não é a nossa praia. Mas o texto bíblico diz que Deus vem, irmãos, e que Deus nesse tempo vai levantar mortos. Sabe mortos, quando eu falo mortos, né? Não é trazer de volta quem morreu. Não é isso aí. Ainda não é tempo. Deus vai liberar tanta vida, gente. Tanta vida, que muita gente se renderá ao Senhor Jesus Cristo. E participará com Ele, sabe, do sucesso. Então nós que estamos aqui, é tempo de nós nos fortalecermos do Senhor, de olharmos para a Bíblia e arrancarmos as palavras da Bíblia, sabe, e colocarmos no nosso coração. Porque esses dias são dias de guardar a palavra do Senhor no nosso coração, para não pecar contra ti. Você pode falar assim: poxa, pastor, como assim pecar? Eu nem saio. Mas cuidado, você está na televisão, você está no computador, a pornografia está aí. Eu estava vendo uma reportagem ontem. A Argentina, país nosso, vizinho nosso aqui, o governo da Argentina está falando para a população, para os solteiros, fazerem sexo virtual. Passou ontem no Jornal da Noite, na Bandeirantes. Que absurdo! Estão abrindo canais pornô. Eu não ia falar isso, não está nem na pauta, mas Deus sabe por que eu estou falando isso. Você está desse lado aí, então, quem tem ouvidos ouça. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã. Cuidado, vamos pegar essa palavra e guardar no nosso coração, para não pecarmos contra Deus. Que os nossos olhos não vejam corrupção, que a nossa boca não fale o que não deve, que a nossa mão não escreva o que não pode. Oh, aleluia! Deus ainda não terminou. Deus está trazendo a sua glória. Ele disse: veio a mim, veio a mão do Senhor. Olha lá Ezequiel 37. Eita, esse texto aqui é poderoso, hein? Ezequiel 37. Glória a Deus. Fala alguma coisa aí, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Embora eu não estou vendo, tá? Mas dá um glória a Deus aí. Aleluia. Diga: Deus virá. Deus abrirá os céus. Em lugares improváveis, em tempos improváveis, Deus abrirá o céu. Em tempos improváveis, Deus abrirá os céus. Aleluia. E fará você ver. Você crê nisso? Amém. Eu creio. Eu acredito. Eu acredito. Veio sobre mim a mão do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor. E Ele me levou no Espírito do Senhor. Ezequiel 37, 1 e 2, tá? Eu não vou pregar sobre esse texto aqui não. Mas tem muita coisa boa aqui. Veio sobre mim a mão do Senhor. E Ele me levou no Espírito do Senhor e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos.
me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos. Não são vales de ossos secos. Não é um vale de osso. É um vale que está cheio de ossos. Vou te ensinar de novo. Não é um vale de ossos. A gente fala vale de ossos secos, mas não é um vale de ossos. É um vale que por algum motivo estava o quê? Cheio de morte, de ossos. Ossos secos. Ossos secos, virando pó. Tá? Então o texto continua dizendo aqui, ó. Ele foi levado pelo Espírito. Quem levou ele para lá? O Espírito. Perceba que esse mesmo Espírito levou Jesus, depois que foi batizado, cheio do Espírito Santo, para o deserto também. Então a gente fala assim, puxa vida, por que estamos passando por isso? Presta atenção. Presta atenção. Deus está querendo nos ensinar algo. Tá? Então, o mesmo Espírito pegou Jesus depois do batismo e da glória, o céu se abriu, lembra? Jesus se batizou, o céu se abriu, Deus falou e o Espírito desceu. Se eu não mudei as ordens aí, essa daí. Certo? Então, batismo nas águas, abre-se os céus, Deus fala e o Espírito desce. Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado pelo mesmo Espírito para o deserto para ser tentado. Agora aqui, veja a semelhança, veja a semelhança. Veio sobre mim a mão do Senhor. Lembra a primeira vez que essa mão é citada é lá no capítulo 1. Nós vimos, antes do céu se abrir. Veio sobre mim a mão do Senhor e me levou no Espírito do Senhor. Olha o meio do tráfego, o Espírito Santo de novo. Oh, aleluia. O Espírito do Senhor, Deus está no controle de todas as coisas, amados. Em nome de Jesus, o Espírito Santo, e e me colocou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar. Me fez andar. Presta atenção. E me fez andar ao redor deles. E me fez andar ao redor deles. Me fez passar em volta. Esse me fez aqui em algumas traduções obrigou-me a andar. Por que me obrigou? Porque eu não queria. me fez, ele me fez. Não foi eu que quis ir. Ele me fez ir. Você está conseguindo me entender? Eu acredito que sim. Ele me fez ir. Por que me fez ir? Porque eu não queria. Poxa, eu não queria essa quarentena. Não, eu não queria. Droga! Deus é maravilhoso, irmãos. Quem é que queria alguma coisa ruim acontecendo? Mas a Bíblia está dizendo aqui, ó, presta atenção aí. Presta atenção, que eu vou ter muito para conversar com vocês nesse texto aqui. Mas não será hoje, não será agora, vou falar só algumas coisas. Não vamos dar tudo de uma vez, né? Vamos aos poucos. Ele me fez. Por que me fez? Porque eu não queria ir. Então Deus me obrigou a ir. Lembra lá? Os discípulos não queriam ir, Jesus os obrigou a tomarem um barquinho e irem para o outro lado. Aí aconteceu aquela tempestade que nós já falamos aqui. Jesus também, lá no Novo Testamento, aqui, né, no nosso tempo, obrigou os discípulos a fazer o que eles não queriam fazer. E isso é para você guardar. Então, Ezequiel aqui agora é obrigado a fazer o que ele não faz. E o que o Senhor obrigou ele a fazer? Andar ao redor dos ossos. Não no meio dos ossos. Deus não colocou Ezequiel para andar no meio dos ossos. Porque Deus não queria perder o seu profeta. Por quê? Porque se ele anda no meio dos ossos, ele pode se misturar com os ossos e se tornar osso também. Tá pegando aí? Puxa vida, hein? Então perceba, Deus abre os céus lá,
ele vê um monte de coisa linda. Né? A nossa igreja partilha da visão lá de Ezequiel, do capítulo 1. Visão de Aimee foi aquela lá. Mas as experiências com Deus antecedem a entrada nos vales mais secos e tortuosos. As suas experiências, as experiências que nós temos com Deus, sabe, as experiências que nós temos com Deus antecedem a entrada em lugares que você não quer. Vou repetir. Nossa experiência com Deus antecede a entrada dos vales secos. É a experiência com Deus. Ele teve uma experiência com Deus no Rio Quebar. E depois de um tempo ele tem aqui agora uma experiência no vale cheio de ossos. Mas ele já conhecia Deus. Porque a mesma mão agora o leva para uma outra dimensão. Um vale cheio. Ele sai de um lugar molhado, rio, presta atenção. E agora vai para um lugar seco. Eu poderia fazer um paralelo lá com Ezequiel 47, que ele volta para um lugar molhado. Uau, isso dá muita palavra, irmãos. Ele está num lugar molhado, vai para um lugar sequíssimo, e depois Deus leva ele de volta para um lugar molhado. No primeiro lugar ele está, olha o que Deus está falando, no primeiro lugar ele está fora do rio. No segundo momento ele está andando em volta por obrigação. Deus o obrigou a andar em volta. Não era para ele se misturar com os ossos. Anda em volta. Veja o que está acontecendo. O que ele via? Só osso. Mas tinha ângulos diferentes. Porque andar em volta. Andar em volta não é o mesmo que andar dentro do lugar, junto. Presta atenção nisso, queridos. E agora, lá em Ezequiel 47, Deus leva ele para entrar na água. Então agora ele entra no rio. E aí fala da presença gloriosa do Senhor, enfim. Mas veja só, você pode até estar, a gente pode até estar num vale com ossos secos. Um vale cheio de ossos secos. Mas o que eu não posso é me misturar com os ossos. Tá? Você pode estar até num vale cheio de ossos secos, mas o que não pode é você se misturar com os ossos. Vocês se lembram lá do profeta Isaías? Quando Isaías tem a visão, ele também tem uma visão. Isaías 6, ele vê o trono de Deus, né? Uma visão, tronos, querubins, os serafins, aleluia. E o que ele diz? Ai, Senhor meu, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo com impuros lábios. Isso fala de corrupção. Aquele profeta, ele foi se corrompendo na caminhada. O Isaías, irmãos, se Deus não breca ali, ele ia se corromper. Por quê? Porque ele já estava falando tudo que a sociedade dele falava. Impuros lábios, isto é reclamação, murmuração, pecando no falar. Ele também reconheceu que ele não foi chamado para andar, sabe, para ser uma pessoa que fosse influenciada pelo meio que vivia. Ele reconheceu que ele tinha que influenciar o meio que ele vivia, mas não ser influenciado, não ser dominado. E ele agora começa a ver a sua derrota. E Deus vem, então o anjo pega lá com matinais, com uma vara, porque era um anjo de fogo, mas o fogo de Deus é mais quente que o fogo do anjo. Então o anjo não põe a mão, aleluia, aleluia, você gostou dessa, né? O anjo vai lá, pega uma vara e tira uma brasa do trono. Porque se o anjo pega com a sua mão a brasa, o fogo de Deus ia queimar o fogo que é o anjo, serafim, está entendendo? Então esse fogo estranho que está tocando por aí, o fogo do seu Deus, do meu Deus, do nosso Deus, do Deus da igreja é muito mais quente, muito mais forte. Ah, queridos irmãos, não tenho dúvida disso.
o anjo vai lá e pega com a... Porque é fogo, cobre os rostos, pega lá e traz aqui, leva e toca a boca do profeta Isaías. E a Bíblia diz que o seu pecado é removido. E aí Deus começa então a mostrar para ele que ele deveria ir e pregar a palavra de Deus. E quem foi Isaías? Se tornou um homem espetacular, alguém que é falado, né, até os dias de hoje, alguém que pregou sobre Jesus Cristo, reinado messiânico, a vinda do Senhor, o seu reinado, louvado seja Deus. Olha, amados irmãos, então, quando você não pode controlar o seu ambiente, controle o seu foco. Quando você não consegue controlar seu ambiente, controle o seu foco. Nós somos tendenciosos às vezes, nós temos a tendência de nos tornar a situação em que vivemos. Nós temos a tendência de absorver a situação e de ser a situação. A situação tá ruim, eu absorvo e fico pior. Já aconteceu isso contigo? A situação está péssima, você absorveu isso, você ficou igual à situação. Eu quero te dizer uma coisa, que fazer isso é um erro, porque nós não somos a situação em que vivemos. Você não é a situação que está vivendo agora. Volte lá para Tiago 1,18, 1,17. Toda a bênção de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus, desce dele e chega a nós. Por quê? Porque ele resolveu nos fazer primícias da sua criação. Então Deus está cuidando de você nos mínimos detalhes. Observe isso. Você não precisa ser a situação que você vive. Porque o cenário que você vive não define a sua identidade. O cenário que você vive não define a sua identidade. Você tem uma identidade, a sua identidade está cravada. Cravada, irmãos, louvado seja Deus, porque Deus nos deu o Senhor Jesus, e por Ele nos tornamos filhos de Deus. E nós temos o Espírito que clama, Abba Pai, louvado seja Deus, Ele nos deu o seu Espírito, temos um selo. A Bíblia diz que o povo de Deus é selado. Sabe o que é selado? Essa é a propriedade exclusiva minha. Nós temos um Pai. A Bíblia diz em Tiago que esse Pai tem ciúmes de nós. Oh, louvado seja Deus. A sua identidade deve ser preservada. Preserve a sua identidade no Senhor. Preserve a sua identidade no Senhor. Porque Deus te chamou, irmãos, não para ser igual, com a mesma situação. Deus te chamou para ser diferente, uma referência, uma luz nesse tempo, uma voz profética. Oh, aleluia! Louvado seja Deus! Levante as suas mãos onde você estiver agora e glorifica o Pai que está no céu. Glorifica Jesus que está na tua casa. Bendito seja o nome do Senhor, porque Ele te chamou com um propósito. Qual o propósito? Ser luz. Ser luz. Trazer revelações poderosas. Revelações intensas, profundas, grandiosas. Porque quem anda junto com Deus, vai trazer coisas de Deus. Mas quem anda junto com o osso, vai trazer o quê? Quem anda com Deus se parece. Quem anda com osso se parece. Com quem você quer andar? Com Deus ou com o osso? Eu sei que você quer andar com Deus, né? Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos irmãos, Deus não nos chamou para sermos iguais às nossas circunstâncias. Isso vai passar. Isso vai passar, eu sei. Eu sei que dói, eu sei que tem lágrimas, eu sei que está em jogo. Tem em jogo a família. Mas, poxa vida, se você que conhece o Senhor não tiver boas palavras, quem vai ter? Se você que conhece o Senhor não confiar no Senhor, que te fez estar nesse tempo, que te fez, vai dizer que foi o diabo que fez isso tudo, irmãos. Peraí, né? Vai dizer que o diabo teve poder para
parar tudo. Tudo está no controle do nosso Deus. O diabo só é um agente. Está entendendo? Então, daqui a pouco os céus vai se abrir na sua casa. Amém. Coloque isso aí, os céus irão se abrir na minha casa. Oh, amados, os nossos vizinhos saberão que moram do lado de um lugar que os céus estão abertos. Será só na igreja? Nas casas também. Então Deus vem com o seu poder, e são nesses lugares que esses lugares que são inusitados, fora do comum, que não é habitual, que sabe, onde você fala que não vai mais aguentar, eu não estou aguentando, pastor, eu não estou aguentando, parece que eu estou sozinha nisso, sabe, nesse lugar que parece que você grita e ninguém te ouve, nesse lugar onde você fala assim, eu não aguento mais, nesse lugar onde você fala assim, meu Deus, eu estou sozinho, é nesse lugar, que é o lugar que Deus vai preparar algo que nem mesmo você está esperando, é nesse lugar onde você acha que é improvável, que ninguém te ouve, que você não aguenta, que você acha que tudo vai sucumbir, é nesse lugar que Deus está preparando uma providência totalmente maravilhosa para entregar em tua vida. Louvado seja Deus. Então não é tempo de parar, não é tempo de ficar desesperado, desesperançoso. Oh, aleluia! Sabe, porque essa situação não depende da sua vontade, essa situação não depende do seu querer, não depende de você. Você achou que podia lidar com isso, você achou que era fácil, mas eu quero te dizer uma coisa, não é fácil, e eu quero que você permaneça firme, porque aquilo que é impossível para nós, se torna possível para Deus. Então permaneça firme, não negocie a sua identidade, não negocie, foi Ele que está fazendo isso tudo, Deus está mexendo, amados, Deus, oh glória, aleluia, aleluia, aleluia. Deus está mexendo, aleluia, Deus está mexendo, é Ele que fez isso, é Ele que fez isso. Você não pode desistir agora, você não pode parar agora, em nome de Jesus Cristo, se levanta, reaja por favor, reaja. É nesse lugar improvável, nesse tempo improvável, que os céus vão se abrir. Aleluia. Você ainda vai viver muito. Você vai viver muito. Você vai contar muita coisa boa ainda. Você vai ver como Deus vai mudar a situação. Você vai ver, nós vamos ver como Deus vai mudar. Está difícil para você, está difícil para mim, mas a gente não pode deixar de crer, de acreditar, de confiar, porque nós temos, como disse Paulo em Romanos 15:13, nós temos o Deus da esperança, que nos enche de alegria e nos enche de paz. Por isso nós confiamos no seu amor. Confie. Abacuque 3,19 fala que o Senhor me faz andar por lugares altos. Então, se você está em lugares altos, só observe. Veja. Salmos 27, versículo 13. 27:13. Diz assim: certamente, veremos a bondade do Senhor na terra dos viventes. Coloca aí, se você puder. Salmos 27, versículo 13. Certamente, veremos a bondade do Senhor na terra dos viventes. Veremos a bondade do Senhor.
os céus vão se abrir. Na terra dos viventes. Nós. Fique com essa palavra, querido. Fique com essa palavra, meu irmão, minha irmã. E que Deus possa continuar a abençoar você, sua casa e sua família. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu deposito, Senhor, ao coração dos seus filhos essas palavras. Que essa mensagem, Senhor, não caia por terra, mas permaneça, Senhor, no coração, para que possa ser germinada e dar bom fruto. Ajude-nos, ó Senhor, a confiar em Ti, a estarmos no lugar, Senhor, que o Senhor quer que estejamos. O profeta, ainda que obrigado, o Senhor fez ele andar. O Senhor o ajudou, o Senhor o empurrou. E ainda assim, Senhor, ele reconheceu que Tua mão podia fazer coisas grandes. Ajude-nos, ó Senhor, a continuarmos inteiros em nossa fé. E não nos abalar, Deus, porque o Teu amor, que não pode ser abalado por nada, nós pedimos. Vem sobre nós com o Teu amor, Senhor. E abençoa o Teu povo, abençoa o lar do Teu povo, abençoe cada irmão, cada irmã que fez algum pedido de oração, que o Senhor toque com poder, Pai, e traga restauração e vida em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Fique com essa mensagem. Que Deus te abençoe profundamente, tá? Que o Senhor enriqueça a tua vida e te abençoe profundamente. Em nome de Jesus.